Olá, alunos, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de artes. É a nossa aula de artes número 7. Nós estamos na sequência didática número 2, Matrizes Estéticas e Culturais, Elementos da Linguagem. Nosso objeto de conhecimento é arte no dia a dia, que vai englobar mais detalhadamente a questão das matrizes históricas e culturais brasileiras e envolvendo artistas diversos. Bom, para essa aula de hoje, eu que estarei conduzindo, eu sou a professora Raquel Egídio e faço parte da equipe de artes do Colégio Militar de Brasília. Vamos lá, pessoal? Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Você já visitou um museu? Para muitos parece uma pergunta assim, sem sentido. Mas eu sei que tem alguns alunos aí, e nós temos pessoas às vezes muito próximas da gente, que nunca teve a oportunidade, né, ou a iniciativa, enfim, de visitar um museu. E o museu em Brasília, vocês já visitaram? A gente está numa capital, muitos de vocês são filhos de militares, e eu sei que a vinda de vocês para cá, muitas vezes é temporária, né? Muitos acabaram de chegar na cidade, de outros lugares. Então, vocês já tiveram tempo de visitar os museus? Claro que a gente vive um período atípico, né? A gente está na pandemia, os museus muitos estão fechados por alguns períodos. Mas num contexto de normalidade, que os museus estão abertos, vocês visitaram os museus? Sempre brinco que a gente costuma muito visitar e revisitar os museus e os centros, os espaços turísticos de Brasília, principalmente quando a gente tem visita, né? Vinha aquele primo de longe, um amigo dos nossos pais que quer conhecer Brasília, aí vai todo mundo pro carro e a gente vai fazer aquele tour por Brasília. E normalmente é a oportunidade que a gente tem de revisitar lugares que a gente gosta muito e que no dia a dia a gente acaba não visitando. Então, em Brasília, a gente tem vários museus, né? Mas tem, por exemplo, o Museu da República, que é um museu muito importante. Tem um acervo fixo e um acervo itinerário. Mas o próprio espaço do museu, né? A minha formação é em arquitetura, então é impossível não falar de arquitetura. É algo, esse grande iglu, né? E é algo realmente impressionante. Essa passarela que flutua pela área externa, infelizmente ela está fechada para visitação, né? Mas é um espaço arquitetônico muito interessante andar. Tem gente que gosta de andar de skate, patins aqui. Então, o museu realmente ele é a parte interna dele, né? Todo o acervo, né? Toda essa preciosidade que são os acervos de diferentes artistas, de diferentes momentos históricos, né? E é uma coisa que a gente tem que lembrar que são diferentes momentos aí que são contados no museu e registrados no museu. Mas também tem esse contexto com a cidade. O que ele desperta na cidade, como que tá a parte dele em volta. Tem muitos shows que acontecem nesse espaço, muitos momentos de confraternização e união de jovens que acontecem aí em volta. Aqui é o Museu do Catetinho, que eu também não sei se vocês conhecem. Então, é o espaço que foi projetado inicialmente ali para ficar o nosso ex-presidente, Juscelino Kubitschek, na construção de Brasília, o arquiteto Oscar Niemeyer, enfim. Então, é um espaço ali que era, vamos dizer, a primeira residência presidencial e agora é um museu para visitação. Você consegue visitar os espaços onde ele dormia, onde era o refeitório, né? E a gente vê que é uma construção de madeira, muito característica lá no início da década de 60, né? E então traz só na própria edificação uma série de valores e muitas informações históricas sobre esse espaço. Nós temos o Memorial JK, que também vai ter um museu, também reforçando essa memória, né, dessa cidade construída no meio do nada. E tem toda uma história sobre Brasília, né? Muitos de vocês já estudaram, com certeza, nas aulas anteriores. Então, também um espaço dedicado a todo esse acervo. Quais os museus do Brasil que você conhece?
A gente tem o privilégio, né, de viver numa capital, numa grande cidade, com muito acervo, muitos museus, muitos artistas locais. A gente está descobrindo eles aí, né, a cada aula. Mas mais do que isso, imagina quem mora. A gente, né, muitos de vocês têm família fora daqui, que mora numa cidadezinha no interior de Minas. Eu sou do interior do Paraná. Então, o que acontece ali? É muito comum ter uma casa de memória, uma casa antiga da cidade que vai ter um certo acervo e contar a memória, mas nós temos grandes museus no país que vão ter importância nacional. Eles são símbolos não só de arquitetura ou símbolo daquela cidade, mas muitas vezes são reconhecidos como símbolos nacionais. Esse museu aqui vocês conhecem? O famoso Museu do Olho. Ele fica na cidade de Curitiba. Esse espaço aqui é um anexo, né? Aqui tem um grande acervo, é considerado hoje um dos maiores museus da América Latina devido ao seu acervo. Muitas das ações da Polícia Federal de apreensão de obras de artes, a grande maioria é destinado para esse espaço, por ele conseguir comportar, né, todo esse acervo. Alguns vão para exposição, outros ficam arquivados, mas é uma riqueza de obras de Tarsila do Amaral, de Cavalcante, enfim, é um lugar que vale a pena conhecer. E estando em Curitiba, é um museu que tem que estar na lista ali de lugares a serem conhecidos. Aqui, pessoal, vocês conhecem esse museu? Nós temos muitos cariocas e filhos de cariocas aí, né, como aluno do Colégio Militar de Brasília. Será que vocês conhecem esse museu? Pensem aí, coloquem no chat. Esse aqui é o Museu de Niterói. É uma obra do Oscar Niemeyer. Parece uma nave espacial, né? Tem todo várias conjecturas, né? Esse é um ângulo que ele está bem fixo ali, mas tem ângulos diferentes. Aí tem o endereço eletrônico, mas vocês podem pesquisar mais sobre esse museu. A forma que ele foi implantado, o local que ele está é muito, muito interessante. Todo o espaço que compõe aí a implantação desse museu. Essas passarelas belíssimas, né? Aqui, ó, são rampas de acesso, né? É muito bonita essas rampas, você percorrer esse espaço. E em contraste, né, com esse concreto tão branco e tão frio, a gente vai ter toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, realmente, isso aqui são todas janelas, são de vidro, né? Aqui a gente vê ela pelo filme, né? A gente vê elas escuras, mas você tem por dentro do museu toda uma transparência que permite você olhar tudo que está em volta. Também é muito, muito interessante. Nós temos aqui um terceiro museu. Esse é conhecido internacionalmente, né? Esse é um símbolo do Brasil praticamente. É o MASP, é o Museu de Arte de São Paulo. A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre ele à frente. Ele é projeto de uma arquiteta chamada Lina Bobardi. Ela é italiana, mas ela praticamente se tornou brasileira. Veio para cá muito pequena, muito jovem, na verdade, e fez a carreira dela de arquiteta aqui no Brasil. Então, essa é uma obra modernista. E é um espaço de encontro na cidade de São Paulo. Então, quando tinham, né, aquelas noites, aquelas viradas, que era um show por 24 horas, quando é domingo que eles fecham a pista, você pode alugar uma bicicleta e andar por esse espaço aqui. Embaixo tem um antiquário, tem umas feirinhas de antiguidades. Então, é um espaço realmente apropriado, né, porque virou uma grande praça esse vão livre aqui. A gente está acostumado aqui em Brasília com esses pilotinhos, né? Mas aqui foram os primeiros, assim, foi uma coisa muito nova, você soltar o edifício do chão para ter esse espaço de convivência, né? E numa caixa cheia de coisas maravilhosas feitas pelo homem aí. Expressividades artísticas de diferentes tempos, diferentes períodos. E esse aqui é um dos museus mais novos que a gente tem aqui no Brasil, que é o Museu do Amanhã. Vocês já ouviram falar dele? Ele foi construído em 2015, tem a ver com as Olimpíadas, né? Foi feito aquele espaço. O arquiteto que construiu ele é o Calatrava, é um arquiteto espanhol.
muito conhecido por essas estruturas gigantescas, utilizar esse exoesqueleto, estrutura metálica. Ele tem uma arquitetura muito marcante e é muito conhecido internacionalmente. Calatrava. Vale a pena também. Já tive pelo fóruns, né, de mensagem, alunos revelando interesse por arquitetura, por estudar arquitetura. Então, esses são alguns nomes que valem a pena vocês já irem vendo, né? Calatrava, Lina Bobardi, Oscar Niemeyer. São nomes aí que vocês vão se aprofundando e vão vendo como eles transformam o museu em uma preciosidade, né? Eles são a grande casca, a caixa que, na verdade, dentro vai ter o grande segredo, mistério, na verdade, a grande pérola ali, né? Que são as obras de arte desses artistas. Que não são, apesar de ser museus brasileiros, pessoal, tem acervo do mundo todo, tá? Então, vale a pena dar uma olhada. Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho dos museus. Mas assim, eu pergunto para vocês, o que esperar de um museu? O que buscar de um museu? O que encontrar em um museu? Esse é o Museu de São Paulo, a Pinacoteca. Não sei se vocês também já tiveram a oportunidade de visitar. O edifício em si é muito bonito, a arquitetura. O acervo belíssimo. Ele é um antigo liceu, uma antiga escola, e ela foi adaptada então para se tornar um museu de artes. Para ajudar na fluidez, né? Porque nas escolas, onde tem um pátio central, né? E tudo acontece em volta do pátio. Quando você tem um museu, uma galeria, você tem um percurso ali para você conseguir fazer a distribuição das obras de artes. Então, nós vamos ter aqui algumas passarelas belíssimas que vão possibilitar, então, essa fluidez, né? Esse fluxo ali para percorrer dentro dessa galeria. Pinacoteca de São Paulo. Outro lugar que, quando vocês forem a São Paulo, deve estar na lista de vocês de visitação. Vale a pena. Conhecendo os museus sem sair de casa. Antes da pandemia já existia esse projeto, mas é claro que com a pandemia e com o fechamento dos museus isso ficou muito mais evidente. A proposta aqui vai ser a gente passear junto por alguns museus brasileiros. Nós vamos ter isso na aula 7 e na aula 8. Eu destaco para vocês a atenção que nós vamos trabalhar com museus nacionais, tá? Mas para quem tiver interesse, vocês conseguem fazer isso em museus do mundo todo. Praticamente em todos os sites dos museus, vocês vão ter essa opção de fazer o passeio virtual, museu 3D, vão ser chamados de formas diferentes. Mas são formas distintas de vocês conhecerem espaços maravilhosos e conhecerem novos artistas, tá bom? Aproveitem o nosso passeio e curtam aí o que a gente está disposto a começar. Então vamos lá, alunos. Eu vou começar com vocês, com a gente visitando o MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, ou o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, MAM Rio. Se vocês olharem, já na página inicial, aqui a gente está no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que é esse museu aqui, fica no Aterro do Flamengo. É um museu belíssimo, o entorno, paisagismo, vale muito a pena. E a gente vai ter aqui um MAM em 3D, tá? Pra gente fazer a visita virtual. Eu já entrei lá, então a gente vai ter aqui alguns dos seus acervos e eu separei aqui alguns para vocês. Eu vou começar com vocês com a visita ao acervo dos irmãos Campana. Vocês já ouviram falar dos irmãos Campana? Vale a pena vocês darem uma olhada e pesquisarem sobre eles. O que eu posso falar para vocês sobre os irmãos Campana? Eles trabalham com design, eles têm muitas poltronas, então eu já deixei nesse ângulo aqui, você entra no MAM por aqui, ó. Aí tem esses elementos aqui, olha que interessante, de fibras e tal. Você tem esse elemento aqui, que é como se fosse uma divisória, que a gente chama de cobogol, de um elemento vazado, mas são representadas com mãos, vocês conseguem ver aqui, ó.
muito interessante. Isso aqui é parte do museu, tá? O teto e tal. E aqui vai estar a exposição deles. Eu deixei focada nesse sofá. Eles trabalham muito com design de cadeiras e assentos, com materiais reciclados e não reciclados, inusitados, na verdade. Então são coisas muito diferentes, né? Do utensílio que toda casa tem, todos nós usamos, todos os dias. Nesse momento, todos nós estamos usando, com certeza, ou sentado numa cadeira, ou na poltrona, ou até numa cama. E esse é o objeto de estudo deles. E eles são muito, muito criativos. Então a gente vai andar aqui. Ó, essa cadeira dele, tá vendo? Que são de bichinhos de pelúcia. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Ups, olha essa poltrona. Então são de ursinhos de pelúcia. E é tudo pessoal, não é só para ver, não. São objetos que podem ser utilizados, são leiloados, são vendidos. Então são coisas assim que, apesar de parecer muito fora da realidade, às vezes, de ser inusitado, são peças que são muito utilizadas. Olha essa cadeira. Para as meninas que são mais vaidosas, imagina ter uma cadeira tão flu-flu assim no seu quarto. Então eles utilizam muito material brasileiro, fibras brasileiras. E eles vão ter esse foco, então, nos trabalhos com os assentos. Mesinhas ou bancos. Olha aqui que interessante. Tem objetos que não são tão diferentões como aquela poltrona de pelúcia, né? Então, aqui está o acervo dele. Vamos ver aqui, parece que tem mais um sofá. Ó, olha só que inusitado. Então, é um tronco pintado de um material de fibra, alguma coisa de fibra natural, para fazer, então, esse objeto. Então, o museu, pessoal, ele vai ter tanto quadros, a gente vai ver mais à frente, mas ele também vai ter peças de design, como, por exemplo, a gente vê aqui. São peças de artes, né? Fala, mas é uma cadeira. Mas uma cadeira, por que ela não pode ser pensada como uma obra de arte? Olha que interessante essa cadeira aqui, esse assento. E não deixa de ser uma cadeira. Então, a gente pode ver que o museu, ele tem espaço. Essa aqui eu já conhecia dele. Olha só essa poltrona. Ela é feita com pedaços de madeira, ripadas, né? Então, compõe aí esse visual bem diferente, né? Vamos andando aqui pelo museu. Olha só. Olha esse aqui. Minha filha ia gostar desse. Acho que ela ia gostar mais desse aqui, ó. Olha só, de Mickey. Então, uma poltrona de Mickey. Tá vendo? Umas coisas muito diferentes. Essas de bichinhos, ela tem várias de pelúcia. Várias mesmo. Esse aqui já é um outro tipo de desenho. Olha que interessante o espaço do museu. Então, também quando se pensa no museu, você tem esse espaço de fluidez e um espaço que permita diferentes exposições. Hoje a gente está falando aqui de uma exposição de design de móveis, né? Olha o teto, que show, pessoal. Então, essa ferramenta que a gente vai ter em diferentes museus, como eu havia comentado com vocês, ele vai permitir isso, vocês navegarem, conhecerem peças que estão aqui, vamos dizer, fechadas dentro do museu, e você de dentro da sua casa pode então navegar aí e conhecer esse espaço. Opa, vamos ver essa poltroninha amarela aqui. Essa azul é belíssima também, né? Olha só isso aqui. E como a gente já discutiu em arte, tudo é muito pensado, desenhado, projetado, né? Muitas dessas peças não são produzidas em escala industrial, que a gente fala, uma escala comercial, que seria, eu quero um sofá desse, eu vou em qualquer loja e vou encontrar uma série de sofás desses projetados e vendidos, né, em diferentes cores. Então, eles trabalham muito como obra de arte, com coisas muito exclusivas. Então, tudo é pensado, calculado, né, para fazer aquela peça, muitas vezes uma peça única. Mas eles também têm algumas peças que são o que a gente chama de peças comerciais, que são várias peças que podem ser fabricadas, né, em largas escalas e vendidas.
Mas observem o espaço, né, do museu para você poder comportar. Pessoal, então, dentro do museu que a gente está estudando aqui, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, além dos Irmãos Campana, a gente vai ter outras exposições acontecendo. Vamos ver essa aqui do Realce. A gente clica, isso até para vocês verem o caminho, ele carrega, tá? E a gente então consegue fazer a nossa visitação em 3D. Ele mostra pra gente aí, ó, que seria uma maquete eletrônica ali desse espaço, né? Pra gente saber mais ou menos o percurso que a gente vai fazer. Como toda a exposição, ele vai trazer um cartaz inicial explicando ali o que está acontecendo. E depois a gente pode caminhar aí pelo museu para a gente conseguir visualizar todo o acervo. Então, tem até as indicações de alguns espaços para a gente poder ficar, poder olhar o acervo, a gente consegue, né, chegar mais perto. E a gente consegue, principalmente, além de você conhecer esses artistas e conhecer as obras que estão sendo feitas, eu acho que uma coisa muito interessante, claro, isso se deve, né, à minha formação inicial de arquiteto, é você poder conhecer o espaço físico também, né? Então você consegue conhecer o espaço arquitetônico. Olha aqui onde é que a gente está, pessoal. Lembra quando a gente acabou de ver agora a exposição dos Irmãos Campana, que tinha um teto, uma cobertura super interessante? Ó, tá vendo aqui? Não sei se eu consigo chegar mais perto. Tem um limite. Mas aquela cobertura que a gente viu, na verdade, ela tá nesse vão aqui, ó. Então aqui a gente tá no pavimento acima da dos Irmãos Campanas, que é essa exposição do Realce, e tem esse filtro pra gente não ver a exposição lá de baixo. Então são essas telinhas verdes que fizeram aquela cobertura maravilhosa, né, na exposição dos Irmãos Campana. Então aqui a gente consegue ir andando e olhando os quadros mais de perto. A gente consegue passear realmente e fazer esse giro aqui para a gente conseguir visualizar essa exposição. Olha que bacana esse quadro. Então, quando a gente coloca aqui, Antônio Henrique Amaral. É uma obra de 1978 e a coleção do Gilberto Chateaubriand, do MAN. Então, faz parte do acervo interno deles, tá? Então, com isso, você consegue ir conhecendo. Ah, tem outra obra aqui que eu quero ler a respeito. Tá? Então, você vai clicando. Então, são ferramentas muito interessantes. Aqui, além de você conseguir ver todo o acervo, você consegue ver a cidade do Rio de Janeiro. Porque o MAN, ele fica no aterro do Flamengo. Então, ele tem essa estrutura metálica, de concreto armado, belíssima. E você tem, por fora, os jardins do Burle Marx, que você consegue verificar um pouquinho por aqui. Então, muito belo, muito interessante, vale muito a pena. É uma grande chance aí de vocês conhecerem e percorrerem aí espaços do nosso Brasil. E essas caixinhas preciosas, como eu coloquei, né? Que são os museus e vão trazer para a gente uma série de documentos muito importantes sobre os nossos artistas, sobre a nossa história e sobre artistas também de outros países. Bom. Então, alunos, a gente acabou de navegar pelo MAN do Rio, Museu de Arte Moderna. Aqui eu trago para vocês algumas fotos da parte externa dele. Então, ele é muito conhecido por essa estrutura de concreto, uma estrutura em W. E aqui, né, com uma iluminação, já no final de tarde, aqui a gente já tem durante o dia e a gente já consegue ver
um pouco dos jardins, que ele também é muito conhecido pelo paisagismo que está ao redor dele. São obras do Burle Marx. O museu está implantado no Aterro do Flamengo, então é todo um contexto que valoriza muito essa questão paisagística também. Então a gente vê que une diferentes vertentes, né? A gente tem o museu como arquitetura modernista, a gente tem a arte contida dentro do museu, então arte moderna, arte contemporânea, e a gente tem ao seu redor aí toda a questão do paisagismo. Então aqui é uma das vistas, como eu falei, o Jardim de Burle Marx, aquelas ondas que são bem conhecidas nos calçadões do Rio de Janeiro, mas ele é reproduzido hoje em muitas cidades, em muitos lugares. É o desenho inicial ali feito pelo Burle Marx. São essas ondas, né? Aqui é um outro jardim, um jardim de pedras, que quando eu mostro para vocês a vista interna, tentando ver a parte externa, a gente olha de lá essas árvores e esse jardim de pedras. Aqui mais um pouco do jardim. As palmeiras, que também são bem características do Burle Marx, né? Aqui eu trago para vocês uma lista de outros museus brasileiros que têm relevância nacional e internacional, como o Inhotim, em Minas, o MAN de São Paulo, a gente viu o MAN do Rio, tem o MAN da Bahia, tem o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, da USP, a gente vai ter o MAC no Paraná, né, que a gente viu aqui a imagem, que é o Museu do Olho, e o Museu de Niterói, que a gente também viu aqui, que é aquele museu que parece uma nave espacial, né, também obra do Oscar Niemeyer. Eu trago para vocês, algumas referências que eu utilizei para a aula, mas a maioria das imagens, elas vão ter ali o endereço para quem quiser se aprofundar no assunto e pesquisar mais, que é importante. Eu agradeço a aula, lembrando que esse conteúdo é um conteúdo mais informativo, para alimentar o repertório de vocês, para que vocês conheçam mais sobre a cultura brasileira, os seus museus, tá bom? É uma aula um pouquinho mais leve, nessa aula a gente não vai ter atividade, não vai ter dever de casa, o objetivo é realmente vocês conhecerem aí um pouquinho mais sobre os museus, e que na próxima semana, que é a semana 11, né, a gente já vai ter a nossa AP. Então fiquem atentos às informações que vão aparecer nos fóruns, para que vocês se saiam bem em mais essa atividade avaliativa. Tá bom, pessoal? Obrigada e a gente continua na nossa próxima aula. Um abraço, até breve.